Imagine passar um ano longe de tudo o que você conhece: sua casa, sua família e até mesmo a gravidade. Isso é exatamente o que aconteceu com Scott Kelly e Mikhail Kornienko, dois astronautas que viveram na Estação Espacial Internacional por quase um ano. Mas o que realmente acontece com o corpo humano durante tanto tempo no espaço? E por que isso é tão importante para o futuro da exploração espacial? Em 2015, estes dois homens embarcaram em uma missão extraordinária: permanecer 340 dias na órbita da Terra, flutuando a mais de 400 quilômetros acima de nossas cabeças. Não era apenas uma demonstração de resistência ou uma aventura incrível. Era um experimento científico meticulosamente planejado. A NASA e outras agências espaciais queriam descobrir exatamente como o corpo humano reage a longos períodos no ambiente hostil do espaço. Por quê? Porque se um dia quisermos pisar em Marte, precisaremos passar pelo menos 8 meses viajando até lá. E como vocês verão neste vídeo, esse tempo todo sem gravidade pode fazer coisas assustadoras com nosso corpo. O que torna essa missão ainda mais fascinante é que Scott Kelly tem um irmão gêmeo idêntico, Mark, que permaneceu na Terra. Isso deu aos cientistas uma oportunidade única: comparar dois corpos geneticamente idênticos, um que passou um ano no espaço e outro que ficou aqui embaixo. As diferenças que encontraram foram surpreendentes, e algumas delas preocupantes. Neste vídeo, vamos mergulhar no fascinante mundo da medicina espacial e descobrir o que realmente acontece quando um ser humano passa 365 dias flutuando nas estrelas. Prepare-se para uma viagem incrível pelo corpo humano em condições extremas. Assim que um astronauta chega à estação espacial, seu corpo começa uma guerra contra algo que nunca teve que enfrentar antes: a ausência de gravidade. E o primeiro campo de batalha? O sistema de equilíbrio. Dentro do nosso ouvido interno, existe um sistema incrível que funciona como um nível de bolha biológico. Na Terra, este sistema nos diz o que é para cima e o que é para baixo. Mas no espaço, ele enlouquece completamente. Já sentiu aquela tontura horrível em um barco durante uma tempestade? Agora imagine isso multiplicado por 10. Cerca de 60% dos astronautas sofrem de enjoo espacial nos primeiros dias. Alguns vomitam tanto que precisam de medicação para não se desidratarem. É como a pior ressaca da sua vida, só que você não bebeu nada. Felizmente, o cérebro humano é incrível na sua capacidade de adaptação. Depois de alguns dias, ele simplesmente desiste de tentar entender o que está acontecendo e começa a ignorar os sinais confusos do ouvido interno. O enjoo passa, mas outros problemas estão apenas começando. Aqui na Terra, a gravidade comprime nossa coluna vertebral o tempo todo. No espaço, sem essa compressão, a espinha se expande. Resultado? Os astronautas literalmente crescem. Imagine acordar 5 centímetros mais alto do dia para a noite. Scott Kelly cresceu tanto que, quando voltou à Terra, suas roupas não serviam mais. E aí temos a famosa síndrome da cara inchada do astronauta. Na Terra, a gravidade puxa nossos fluidos para baixo. No espaço, esses fluidos flutuam livremente pelo corpo e tendem a se acumular na parte superior. O resultado? Os astronautas acordam com o rosto tão inchado que mal reconhecem a própria imagem no espelho. Enquanto isso, suas pernas ficam tão finas que parecem palitos, um fenômeno que os astronautas apelidaram carinhosamente de pernas de frango. À medida que os dias se transformam em semanas e as semanas em meses, problemas mais sérios começam a surgir. Nossos ossos e músculos evoluíram durante milhões de anos para lutar contra a gravidade. Sem esse desafio constante, eles começam a enfraquecer rapidamente. Os números são assustadores. Os astronautas podem perder até 1 a 2% de massa óssea por mês. Em um ano, isso significa até 24% de perda óssea. Para colocar em perspectiva, é quase o mesmo que uma pessoa idosa com osteoporose severa. A diferença? Esses são homens e mulheres jovens e saudáveis. É por isso que os astronautas na estação espacial passam pelo menos 2 horas por dia se exercitando. Eles não estão tentando manter o shape para as fotos do Instagram. Estão literalmente lutando para manter seus ossos e músculos funcionais para quando voltarem à Terra. E não são apenas os ossos. Os músculos, sem o trabalho constante de lutar contra a gravidade, começam a se atrofiar. O coração, que é basicamente um músculo,
também enfraquece. Em missões de longa duração, os astronautas podem perder até 40% da capacidade aeróbica. Imaginem correr uma maratona e de repente sentir como se estivesse correndo com um elefante nas costas. Essa é a sensação de voltar à Terra depois de um ano no espaço. Mas talvez a descoberta mais surpreendente veio do DNA de Scott Kelly. Cientistas descobriram que seus telômeros, as capas protetoras nas extremidades dos cromossomos, que encurtam à medida que envelhecemos, na verdade, aumentaram durante seu tempo no espaço. Por um breve momento, os cientistas pensaram: uau, o espaço rejuvenesce as pessoas. Mas não era tão simples. Quando Scott voltou à Terra, seus telômeros encurtaram rapidamente para o tamanho normal. E pior, pesquisadores detectaram danos significativos em seu DNA, provavelmente causados pela intensa radiação cósmica a qual ele estava exposto. A Estação Espacial Internacional orbita dentro do campo magnético protetor da Terra. Mas mesmo assim, a exposição à radiação lá é cerca de 30 vezes maior do que na superfície terrestre. Em uma viagem a Marte, seria ainda pior, possivelmente aumentando o risco de câncer e outras doenças. Até agora você deve estar pensando: ok, enjoos, ossos enfraquecidos, músculos atrofiados, nada que bons exercícios e medicamentos não possam resolver, certo? Mas agora chegamos aos desafios que realmente mantêm os cientistas da NASA acordados à noite. Os problemas que poderiam comprometer completamente uma missão a Marte. Vamos começar com algo que você provavelmente nunca imaginou. Astronautas podem voltar do espaço com problemas graves de visão. E não estamos falando de precisar de óculos, estamos falando de danos permanentes. Lembra da síndrome da cara inchada que mencionamos? Esse mesmo acúmulo de fluidos exerce pressão sobre os olhos. Isso pode achatar o globo ocular e pressionar o nervo óptico. Em casos extremos, causa uma condição chamada síndrome neuroocular associada aos voos espaciais. Cerca de 40% dos astronautas que passam mais de 6 meses no espaço desenvolvem algum grau dessa condição. Alguns retornam à Terra com sua visão tão alterada que não conseguem ler a primeira linha de um exame de vista padrão. Um astronauta pode chegar a Marte, mas voltar cego ou com a visão gravemente comprometida. Imagine pilotar uma nave espacial sem enxergar direito. E os problemas não param por aí. No espaço, os rins trabalham de forma diferente. A falta de gravidade altera o modo como os fluidos se movem pelo corpo, aumentando drasticamente o risco de pedras nos rins, uma condição extremamente dolorosa. Scott Kelly teve sorte e não desenvolveu pedras nos rins durante sua missão, mas outros astronautas não foram tão afortunados. Pense nisso. Você está a milhões de quilômetros da Terra, sofrendo uma dor que muitos comparam a dar à luz, sem acesso a um hospital. Um astronauta pode precisar de diálise no meio do caminho para Marte. Não existe missão de resgate quando você está mais longe da Terra do que qualquer ser humano já esteve. Mas o verdadeiro vilão do espaço profundo não é a falta de gravidade, é a radiação. Na Terra, somos protegidos por nossa atmosfera e campo magnético. Na órbita baixa da Terra, a estação espacial ainda tem alguma proteção. Mas no caminho para Marte, os astronautas estariam expostos a níveis de radiação cósmica sem precedentes. Esses raios podem atravessar o metal da nave espacial como se fosse papel e bombardear as células do corpo, danificando o DNA. Os efeitos vão desde aumento do risco de câncer até problemas neurológicos e cardiovasculares. Estudos com ratos expostos a níveis similares de radiação mostram danos cerebrais significativos, incluindo problemas cognitivos que poderiam afetar a capacidade de um astronauta de realizar tarefas complexas. E quando finalmente chegasse o momento de voltar à Terra? Scott Kelly descreve suas primeiras horas de volta à gravidade como o inferno. Seu corpo inteiro doía. Suas articulações estavam inchadas. Sua pele queimava ao menor toque. Ele tinha náuseas severas e tontura. Seus pés estavam tão inchados que não conseguia calçar sapatos. Senti como se tivesse 85 anos em vez de 50. Cada parte do meu corpo doía. Era como se minha pele estivesse em chamas, diz ele. A inflamação que Scott sentiu era o resultado de seu sistema imunológico reagindo violentamente às mudanças extremas. Seu corpo literalmente estava em guerra consigo mesmo. E se isso acontecer no meio de uma missão, a Marte, quando os astronautas pousarem no planeta vermelho
e experimentarem gravidade novamente após meses no espaço, eles precisariam montar equipamentos, conduzir experimentos, talvez até mesmo lidar com emergências. Tudo isso enquanto mal conseguem ficar em pé. Não é apenas uma questão de conforto, é uma questão de sobrevivência. Passar um ano no espaço não é apenas uma aventura incrível, mas também um desafio extremo para o corpo humano. Os estudos feitos com Scott Kelly e outros astronautas são essenciais para garantir que, no futuro, possamos explorar Marte e além de forma segura. E o mais incrível? Muitas dessas descobertas também podem ajudar pessoas aqui na Terra. As pesquisas sobre perda óssea no espaço estão levando a novos tratamentos para osteoporose. Os estudos sobre fluidos cerebrais estão ajudando médicos a entender melhor condições neurológicas. Os exercícios desenvolvidos para astronautas são adaptados para pacientes acamados e idosos. De certa forma, cada astronauta que se arrisca no vazio do espaço está contribuindo não apenas para o futuro da exploração espacial, mas também para a medicina aqui na Terra. Cada desafio que enfrentam e superam nos ensina algo novo sobre o corpo humano e sua incrível capacidade de adaptação. A jornada para Marte ainda enfrenta obstáculos significativos, mas a cada missão na estação espacial, a cada ano que passamos estudando o corpo humano no ambiente hostil do espaço, ficamos um passo mais perto de tornar esse sonho realidade. Talvez os primeiros humanos a pisar em Marte já tenham nascido. Talvez seja alguém assistindo a este vídeo agora. E você? Passaria um ano no espaço sabendo de todos esses riscos? Se tornaria um pioneiro da exploração interplanetária, mesmo conhecendo os desafios que seu corpo enfrentaria? Deixa nos comentários o que você acha. E se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre astronomia e exploração espacial.